A Revolução Praieira estendeu-se de 1848 a 1850, na província de Pernambuco, sendo a última revolta provincial ocorrida no Brasil durante o período imperial. Esse acontecimento foi motivado pelas disputas políticas travadas entre praeiros e conservadores durante a década de 1840. Na década de 1840, o Brasil estava no começo do reinado de D. Pedro II, coroado imperador em 1840 após o golpe da maioridade. Era um momento de acomodação política, mas também existiam tensões manifestas no país. A província de Pernambuco, uma das mais importantes do país, também enfrentava suas questões e acabou sediando a última rebelião provincial do Império no Brasil. Primeiramente havia tensões na província de Pernambuco por conta da dificuldade de obtenção de mão de obra escrava. A partir de 1845, o Bill Aberdeen entrou em vigor, e a entrada de africanos escravizados no Brasil se tornou mais complicada. Isso gerava uma disputa entre as elites locais para garantir o acesso a essa mão de obra. No entanto, quase todos os engenhos de açúcar pertenciam a poucas famílias e uma delas era a família Cavalcante, dona de mais 1/3 dos da província. Naquela época a sociedade pernambucana era dominada pela família Cavalcante, que mandava e desmandava segundo os seus interesses. Além disso, a questão da monopolização do comércio pelo português começou a gerar insatisfação das camadas populares em Pernambuco. Em 1842, alguns interessantes Partido Liberal se rebelaram, e afundaram o Partido Nacional de Pernambuco, Partido da Praia. Eles acusavam Rego Barros de distribuir os melhores cargos aos calvicantes e seus aliados mais próximos. O Partido da Praia se formou como protesto pela excursão dos benefícios do poder. Os liberais utilizavam um jornal local para difundir as suas ideias. O jornal, conhecido como Diário Novo da Sede de Jornal, ficava na Rua da Praia, e os liberais ficar conhecido como os praeiros. Os praeiros, membros do Partido da Praia, apoiavam o presidente de Pernambuco, Antônio Pinto Chichorro da Gama, homem não comprometido com os donos de engenhos e comerciantes portugueses. Assim chegaram ao seu poder de mandato entre 1845 a 1848, mas o gabinete conservador do Império demitiu Chichorro da Gama, e assim iniciou a Revolta Praieira. Em 1848, os liberais iniciaram uma revolta armada. Com o apoio dos proprietários de terras, comerciantes e a população liberal, e os revoltosos tomaram a cidade de Olinda, e a revolta se espalhou pelo estado. No ano de 1849, a rebelião tomou a cidade de Recife. Logo, os rebeldes enfrentaram as tropas imperiais com a falta de apoio dos outros estados, e a revolta fracassou. No ano de 1850, o movimento perdeu a força, se encerrou a Revolta Praieira. Iniciou-se então a Revolta Paraíra diante da recusa dos liberais em acatar um nome indicado pelo gabinete conservador para a presidência da província, liderados por Pedro Ivo, comandante militar. Impostos da Fonseca, jornalista, diz: para eles divulgar os seus planos, um documento intitulado Manifesto ao Mundo. As principais propostas eram voto livre e brasileiro voto, sem ser plena liberdade de imprensa na garantia de trabalho para o cidadão brasileiro em 1800, extinção do poder moderador, exercício do comércio a varejo só para brasileiros, pois os portugueses seriam proibidos de exercer essa atividade, garantia dos direitos individuais do cidadão, estabelecimento da federação. O programa político dos praeiros era liberal, mas não tocava na questão da escravidão. A luta armada entre os revoltosos praeiros e as tropas imperiais não chegou a durar um ano sequer. Sem recursos militares, contavam com 2.000 homens, mas os praeiros não resistiram à repressão entre os revoltosos para eles e as tropas imperiais. Não chegou a durar um ano. Sem recursos militares, contavam com 2.000 ônibus. Os praeiros não resistiram à repressão imperial. Os principais líderes da revolta, Fonseca, José Inácio Abreu e Lima, Jerônimo Vilela, e muitos outros, foram condenados à prisão perpétua na ilha de Fernão de Noronha, atual Fernando de Noronha. Entretanto, foram anistiados em 1851. Pedro Ivo foi preso e enviado ao Rio de Janeiro, de onde conseguiu fugir para a Europa, morrendo na viagem.
Com a derrota dos praieiros, chegava ao fim de acompanhar. Sucedeu a independência do Brasil, derrotados as tendências separatistas expressas em algumas rebeliões policiais, as elites sociais e políticas, e o governo do Império consolidaram na Constituição federalizada, preservaram assim a unidade territorial do país. Então esse foi meu trabalho sobre a Revolução Praieira. Eu queria comentar sobre uma curiosidade dessa revolução. A Revolução Praieira, ela ocorreu no mesmo ano das revoluções de 1848, ou seja, de um conjunto de movimentos revolucionistas europeus, conhecido como a Primavera dos Povos. Então muito obrigado por terem assistido esse trabalho. Agradeço a todos que prestaram atenção e entenderam o que foi a Revolução Praieira. Foi isso. Vitor Pôncio se despede.